Em estúdio, para analisar as notícias do dia, está, como sempre, Salvador Nobre da Veiga, analista da XTV. Salvador, muito bom dia. Bom dia. Começando precisamente por esta notícia, esta emissão de Portugal, a primeira há 18 meses, desde que Portugal pediu ajuda externa. Poderá ser aqui o início desta reviravolta, que é, como quem diz, o início do regresso novamente de forma independente aos mercados, para depois, em setembro de 2013, como diz Vítor Gaspar, Portugal poder emitir obrigações já sem ajudas? Será um primeiro passo, pelo menos. Realmente, após as últimas emissões de bilhetes do Tesouro, todas elas com maturidade inferior a 12 meses, e falava-se no sucesso, não se poderia falar num sucesso pela verdadeira assunção da palavra, uma vez que era sempre numa maturidade dentro do período em que a Troika estaria em Portugal e onde Portugal estaria sob esse mesmo financiamento. Estes primeiros 12 meses a serem esta semana, isso leva a que a maturidade seja por volta de dezembro de 2013 e, portanto, calhe fora desse mesmo período. Será realmente um primeiro teste aos mercados por parte de Portugal e para ver qual é que é a assunção de risco que os investidores têm perante o país, ainda que as yields no mercado secundário estejam realmente substancialmente melhores que há 2, 3 meses, muito devido à LTRO, mas ainda encontram-se bastante elevadas, num valor ainda proibitivo e que era o valor que Portugal tinha antes de ser resgatado pela Troika. Pode assistir-se a uma diferença significativa e quando falamos destas yields, falamos do mercado secundário, que não são necessariamente, estamos a falar muito de intenções de compra, por exemplo, por parte de investidores, mas olhando para o mercado primário, poderá haver uma diferença grande entre aquilo a que estamos a assistir agora e esta aparente acalmia no mercado secundário e aquilo que se pode verificar na quarta-feira neste leilão? Pode haver sim alguma, até porque o mercado secundário não é tão líquido quanto isso. Mas de certa forma é um preço indicativo daquilo que os investidores assumem como que é o risco de Portugal. E por isso mesmo este leilão de 18 meses será preponderante e bastante importante naquilo que poderá vir a ser os passos iniciais de Portugal poder iniciar-se na emissão de dívida própria. Se tivermos por base as declarações de Vítor Gaspar este fim de semana, Portugal não vai conseguir regressar aos mercados em setembro de 2013 de forma independente, porque diz o agora vice-governador do Banco Central Europeu que Portugal pode precisar de um segundo resgate. Eu partilho da mesma opinião, que as medidas de austeridade não vão ser suficientes, muito pela implementação de algumas medidas que acabam por ser impossibilitadas em alguns formatos e que poderá levar a que muitas dos cenários, entretanto, propostos tenham sido demasiado otimistas no que toca a nível de receitas e também da despesa, ou seja, haver uma certa derrapagem no orçamento, com menores receitas por parte do Estado e com um aumento das despesas, sobretudo aquela que se tem vindo a verificar, a despesa com os juros. Portanto, o serviço da dívida continua bastante elevado. Ainda assim, se olharmos para o trabalho que o BCE fez neste primeiro trimestre, acabou por ter, e quando digo o trabalho, falo nomeadamente nas LTRO de dezembro e de fevereiro, acabaram por permitir não só uma acalmia no mercado da dívida dos periféricos da Europa, mas também os próprios mercados acionistas tiveram uma reação positiva. O PSI 20, por exemplo, fechou o primeiro trimestre positivo desde março de 2011, sensivelmente antes, um mês de ter pedido a ajuda externa. Acabou por ser um momento também e uma operação importante. Foi importante no sentido de dar uma certa acalmia nos mercados. Agora, não sei se a longo prazo poderemos dizer que será benéfico, uma vez que existe aqui uma certa destruição do mercado. Aliás, no caso do PSI, o volume decaiu cerca de 50% da média de volume dos últimos anos. Não existe tantos participantes no mercado, mas sem dúvida que as LTROs levadas a cabo pelo Banco Central Europeu foram bastante benéficas, até porque mesmo antes a performance dos mercados não estavam muito caros a nível das métricas
as métricas de valorização e acabou por ser também uma ajuda a levar que este trimestre seja, não só em Portugal, mas também nos restantes mercados financeiros, dos melhores trimestres das últimas décadas. Olhando para outra questão relacionada ainda com a LTRO, não é estranho que a banca que precisava urgentemente e de tanta liquidez, daí o empréstimo ou a cedência de liquidez no valor de 1 bilhão de euros, comece agora a pagar, poucos meses depois deste empréstimo, comece já a pagar, como dá conta hoje o Financial Times, e cita bancos como o Unicredit, BNP Paribas, Société Générale, a Caixa. Não é estranho que houvesse tanta necessidade de liquidez e agora, em poucos meses, voltem, antes do prazo da maturidade, que era 3 anos, comecem já a pagar. Sim, a maturidade era 3 anos, mas o BCE dava sempre a possibilidade do pagamento antecipado. E agora aparecem alguns bancos realmente mostrarem intenções de o pagar antes dessa mesma maturidade. De certa forma é um pouco estranho. Haveria grandes necessidades de capital. A justificação por parte desses bancos agora é que as intenções acabam por ser capital privado, sobretudo para aumentar a duração da sua dívida. O que acaba por ser, faz todo o sentido nesse aspecto, aumentar a duração, uma vez que quanto maior a duração, maior a estabilidade de um plano de negócios e financeiro, sobretudo na perspectiva bancária. E pode ser esse, sobretudo, o grande propósito desses bancos e também não ter, de certa forma, capital público, digamos assim, dentro dos seus balanços, uma vez que acaba por ser impor alguns limites naquilo que podem investir e não investir. Ao menos se for capital privado, não tem tantas... não tem tantas... não tem que prestar tantas contas. Prestar tantas contas à opinião pública, aos próprios organismos europeus. Desta forma, aumentando a duração também, acaba por ter uma maior estabilidade no seu negócio. Isto de conseguirem, obviamente, amilhar esses mesmos, arrecadar o capital necessário de forma privada. Outra interpretação que se pode fazer deste pagamento tão adiantado é o facto da banca poder ter aproveitado um crédito tão barato. Sim, com esta maturidade. Também estamos a falar de lucros na ordem, e se fizermos as contas no valor global, no pacote global dos 900 mil milhões, 1 bilhão de euros, com um spread... 1%. O juro é 1%, o juro é 1%. O spread geralmente se investiam em ativos com 2% de juro, 3% que davam um rendimento à volta desse valor. Estamos a falar de cerca de 20 mil milhões ao ano de lucros na globalidade pela banca, praticamente sem risco. Mas também podemos ver isto como uma outra perspectiva, é que apesar das obrigações soberanas serem perspectivadas na grande parte como sendo sem risco, começa a haver também uma perspectiva diferente de que não existe nada sem risco e que pode haver também aqui uma intenção de minimizar o máximo possível a exposição desses bancos à dívida soberana, ainda que inicialmente seja perspectivada como sem risco. Aproveitaram então 12 meses e agora é, de certa forma, aproveitar a liquidez e repagar esse empréstimo o mais rápido possível. Mostra também uma aversão ao risco que ainda existe por parte das agências financeiras. Olhando rapidamente, porque estamos sem tempo, Salvador, para o encontro de sexta-feira primeiro do Eurogrupo e depois do Ecofin, sem grandes novidades. Falou-se aqui de uma operação de cosmética. Parece-te que foi mesmo isso, este encontro? É mesmo. Isto, no fundo, foi corrigir um erro que limitava o fundo anterior a 300 mil milhões de euros. Na altura diziam que estava no papel que esse mesmo fundo só poderia estar exposto a 500 mil milhões de euros no máximo. Tendo já está exposto a Portugal, Irlanda e Grécia num valor de 260 mil milhões, salvo erro, já só tinha capital de 240 mil milhões. Isto no papel, a conjunção destes vários fundos, temos aqui muitas siglas, é o ESFS, portanto o Fundo de Estabilidade, o FEF em português, o ESM e depois também o
ainda há outro, o EFSM, é muita sigla aqui nos fundos europeus. E este papel, o que aconteceu na sexta-feira, com a cedência da Angela Merkel em poder usar os dois fundos ao mesmo tempo, coloca... De forma temporária mesmo assim. De forma temporária, 940 mil milhões de euros. E Wolfgang Schäuble, o ministro de Finanças alemão, à saída dessa mesma reunião, dizia aos jornalistas que não queria atirar números para os mídias e para o público, para não enervar os mercados. Mas depois, num discurso em Copenhaga, fez isso mesmo e disse ele que achava que 900 mil milhões de euros seria o suficiente. Agora, 900 mil milhões de euros é completamente... não é verdade, dado que... Se descontar o montante que já foi para Portugal, a Irlanda e a Grécia, já fica nos 740. 740, e depois vemos que o Fundo de Estabilidade Financeira e o novo fundo, para ter o rating AAA, necessita de ter uma margem de 15% face ao máximo que pode dispor. Neste caso, ou seja, vai haver uma tranche de capital agora em meados de 2012, a primeira contribuição de capital por parte dos países de 32 mil milhões de euros. Significa isto que, então, o máximo que o novo fundo de mecanismo de segurança europeia terá uma emissão de 240 mil milhões de euros, o que, somando aos fundos de estabilidade europeia, dá cerca de 450 mil milhões de euros. Em 2013 entra uma nova tranche de 32 mil milhões de euros e que aumenta a capacidade desse fundo para 450 mil milhões de euros. No entanto, o fundo anterior atinge a sua maturidade, portanto, desaparece e o poder total fica de 450 mil milhões de euros. Sem tempo, Salvador. Muito bem. Penso que deu para perceber a ideia de que há aqui muitas jogadas de bastidores também, não apenas aquilo que é... É velha Europa, é o que se pode dizer. Conhecido, mas fica então essa ideia de que foi uma espécie de operação de cosmética. Salvador Nobre da Veiga, analista da XTV, com a análise aos destaques deste dia.